no Salmo 144. Estamos dando continuidade aqui à nossa série de mensagens. Segundo o Coração de Deus, é uma série que a gente tem buscado mergulhar na vida do rei Davi. Só que a gente tem feito isso e buscando entender o seu coração, não apenas pela sua história, relatada ali a partir de 1 Samuel, mas sobretudo pelos salmos que ele escreveu. Essas poesias inspiradas que nós acabamos tendo a oportunidade de conhecer o coração do homem segundo o coração de Deus. Então já estamos aí, salvo engano, na 4ª mensagem dessa série, e hoje a gente vai dar continuidade lendo o Salmo, expondo o Salmo 144. Vamos ler a partir do verso 1. A gente vai ler, para iniciar, os versos 1 e 2, tá? Depois a gente vai continuar, mas por hora, versos 1 e 2. Quero convidar a igreja a ler comigo. Como são só 2 versos, vou convidar a igreja a ler em uníssono, né? Vamos ler juntos, todos em uma só voz, dizendo: Bendito seja o Senhor, rocha minha, que treina as minhas mãos para a batalha e os dedos para a guerra. Ele é a minha misericórdia e a minha fortaleza, meu alto refúgio e o meu libertador, meu escudo, aquele em quem confio e quem me submete, o meu povo. Senhor, fala conosco pela Tua palavra, que o Teu Espírito Santo nos ofereça um banquete, Pai, espiritual, que a nossa alma seja fortalecida e que vidas também sejam salvas, Senhor, pelo poder do Evangelho. Que o nosso coração seja moldado à Tua imagem, que nós recebamos um coração não apenas parecido ao de Davi, mas principalmente parecido com o de Jesus. Essa é a nossa oração, que fazemos em nome dEle. Amém. Amém. Irmãos, a história de Israel é uma história de treinamento de Deus para a batalha. Se você parar para pensar, vários homens e mulheres foram marcados e tiveram a sua história marcada com uma experiência de serem treinados para a guerra. Deus treinou Josué, enviou Josué para conquistar a terra de Canaã por meio de batalhas. Preparou e enviou Gideão para enfrentar batalhas, mas no caso dele tinha um desafio, ele só podia contar com 300 homens diante de um exército enorme. Josafá foi um dos homens que o Senhor usou para guerrear, mas a batalha foi um pouco diferente. Ele usou um exército de cantores e com aqueles cantores, com o louvor, ele destruiu e derrotou os seus inimigos. E a história de Davi também não é diferente. Existe uma estreita relação com as batalhas, as guerras e a preparação dele com aquilo que o Senhor fez e trabalhou na sua vida, né? Primeiro, ele enfrenta ursos, depois leões, enquanto ele ainda era pastor. Depois, ele enfrenta um gigante chamado Golias, que é inclusive o pano de fundo da nossa história de hoje também. E depois ele se encontra preparado para enfrentar inimigos, e é assim que nós vemos ele sendo um rei que vence várias batalhas, e ele se torna um marco assim na história de Israel como um rei militar, um rei que marcou uma época áurea de vitórias do povo de Israel. E hoje nós olhamos para as nossas vidas e percebemos que isso não está muito distante de nós. E óbvio que eu não falo aqui agora de batalhas nacionais como eles viveram, mas falo do fato de que, se nós pararmos para pensar, a nossa vida também é uma experiência de sermos preparados para enfrentar constantes batalhas. Não há um ser humano sequer, sobretudo um cristão, que não se reconheça como alguém que enfrenta batalhas. Podem ser maiores, podem ser menores, podem ser mais constantes, podem ser mais sazonais, mas nós enfrentamos batalhas. E a verdade é que, aos olhos da palavra de Deus, nós aprendemos que nenhuma das nossas batalhas são apenas humanas, todas elas são espirituais, porque a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas contra principados e potestades. E essas lutas, elas afetam todas as coisas, elas começam nos nossos pensamentos, elas mexem com as nossas emoções, elas muitas vezes impactam as nossas famílias, invadem as nossas comunidades de fé.
sobretudo, estão marcadas de uma maneira muito clara na cultura e na sociedade. Aquele que, por exemplo, olha para o carnaval e acha que é apenas uma manifestação cultural, não entendeu nada sobre a fé cristã, não entendeu nada sobre a revelação de um reino das trevas e um reino da luz. Quem não entendeu que cultura não existe para ser apenas consumida, mas para ser confrontada, não entendeu ainda o mundo que está vivendo. Porque esse é o discurso que dizem, né, para a gente. Não, é apenas uma festa cultural, ok. É de fato uma festa cultural, mas existe cultura do reino, da luz e cultura das trevas. E se a gente ainda não perceber que o carnaval é uma cultura das trevas, a gente ainda está com os olhos espirituais muito, mas muito fechados. Mas enfim, não é o tema aqui da nossa mensagem. O tema da nossa mensagem, irmãos, é essa percepção de que nós vivemos batalhas, que nós enfrentamos batalhas, isso é inerente à vida do ser humano, que nós precisamos nos preparar para essas batalhas, mas principalmente o que nós vamos aprender e relembrar nessa manhã é que as nossas batalhas, elas pertencem ao Senhor. É isso que nós vamos aprender por meio do Salmo 144. E se há um salmo que pode servir de pano de fundo ao contexto de uma das batalhas mais conhecidas da Bíblia, talvez a mais conhecida da Bíblia, que é a batalha entre Davi e Golias, se há um salmo, esse é o Salmo 144. A batalha entre Davi e Golias, ela é marcante por vários motivos. E um dos primeiros motivos pelos quais essa batalha é marcante é porque não foi uma batalha entre dois exércitos. Foi uma batalha entre dois homens. Isso já era algo diferente naquela época. Não foi o exército dos filisteus que lutou contra o exército de Israel. Foi Davi que lutou contra Golias, cada um ali representando o seu exército no Vale de Elá. O capítulo 17 de 1 Samuel, você pode abrir também, a gente vai estar nesses dois textos aí, então você pode estar com as duas passagens aí marcadas na sua Bíblia. É esse capítulo que retrata essa história épica, irmãos, que foi um divisor de águas na história do próprio Davi, porque de fato a vida de Davi nunca mais foi a mesma depois desse dia. Davi nunca imaginava que ao sair de casa naquela manhã para levar comida para os seus irmãos, aquilo fosse acontecer e que, sobretudo, o que aconteceu depois daquele evento fosse acontecer de uma maneira tão rápida. Então foi um divisor de águas na vida de Davi e um divisor de águas na vida do povo de Israel. Até aqui, Davi era apenas um homem que já tinha tido uma revelação profunda do seu chamado ao governo de Israel, mas isso estava restrito apenas a ele e, no máximo, ali a sua família, se é que eles tinham entendido plenamente aquela situação. E também era um homem que, no máximo, no seu currículo, tinha a marca de ter sido aceito para ser um dos músicos do rei. Era isso que Davi tinha e que, principalmente, as pessoas podiam enxergar. Mas, através desse evento, ou melhor, a partir desse evento, de 1 Samuel 17, de fato, Davi entra na história não apenas de Israel, mas entra na história do mundo. Os filisteus, eles foram os inimigos mais insistentes que o povo de Israel enfrentou. Em várias cenas, em várias histórias, a gente vê essa luta entre os filisteus e os israelitas. E eles eram, naquela época, conhecido como piratas invasores, porque eles trouxeram táticas de guerra que eles tinham, inclusive no mar, em alguns contextos, em contexto de água, e trouxeram isso para o campo da guerra de campo. E agora eles haviam chegado, tendo vencido outras batalhas, eles chegam para enfrentar Israel, né? Saul, então, convoca Saul como rei. Saul foi escolhido também por ser reconhecido como líder militar. Ele convoca os soldados de Israel para enfrentar os filisteus. Só que tinha um fato, era notório que o exército filisteu era maior, era mais forte, era mais bem equipado. E nesse contexto surge algo que talvez eles nem sabiam se era melhor ou pior, porque eles sabiam que estavam em desvantagem em relação aos números, sabiam que estavam em desvantagem em relação aos armamentos dos exércitos, só que agora vem Golias, que era um desses guerreiros, e um guerreiro que tinha um destaque, porque ele tinha quase 3 metros de altura,
era a estimativa de altura que ele tinha para as comparações daquela época. E ele faz uma proposta para o povo de Israel. Faz uma proposta que desafia Saul. Está no verso 8 a 10 do capítulo 17. Vamos pular, não vai dar tempo da gente ler todo o texto corrido, mas vamos ler o verso 8 do capítulo 17. Para que vocês saíram, é o que Golias fala, né? Já lendo aqui a fala dele. Para que vocês saíram para formar a linha de batalha? Ou seja, vamos por esse caminho de exército contra exército, não? Aí ele diz assim, não sou eu filisteu e vocês servos de Saul? Escolham entre vocês um homem que venha lutar comigo. Se ele puder lutar comigo e me matar, seremos servos de vocês. Mas se eu vencer e o matar, vocês serão nossos servos e nos servirão. E o filisteu continuou, hoje eu desafio as tropas de Israel. Deem-me um homem para que lute comigo. Como eu disse, essa proposta ela parecia de um lado boa, porque evitaria muitas baixas no exército, que eles sabiam que estava em desvantagem. Só que tinha um problema. Quando eles olhavam para cima, ninguém queria ir. E não era só o tamanho dele, era a armadura dele. Era um homem armado dos pés à cabeça, com aço, com bronze, com prata. Uma montanha humana que eles tinham que olhar para cima, muito maior do que Caio. Caio, vocês viram o Caio aqui? Pronto, 1 metro a mais do que Caio. Imagina. Ele não entraria nesse auditório, por exemplo. Ou entraria curvado. E ele estava coberto, irmãos, como eu disse, capacete, caneleira, couraça, que estima-se que junto todo esse material pesava aproximadamente 100 quilos. E a Bíblia diz que no verso 16, esse homem ele não apenas fez esse desafio, mas ele continuou vindo manhã e tarde, apresentando-se durante 40 dias, desafiando o exército de Israel. Você consegue pensar na humilhação que era isso? É igual pensar, mais ou menos assim, comparar um pouquinho assim, tipo os rubro-negros aperreando os tricolores, sabe? Aquela coisa que fica insistindo, falando. Quem conhece rubro-negro sabe o que eu tô falando. Desculpem os rubro-negros, mas vocês ficam naquela, né? Não, 40 e tantos títulos pernambucanos, campeão de 87. Pronto, era daí para pior. Ele vinha toda vez, ficava aperreando. E eu fico imaginando como é que eles lidavam com aquilo, irmãos. Como é que eles reagiam. Porque era manhã e tarde. E eles ouviam aquilo e o que eles conversavam entre eles, o que eles planejavam, como Saul lidava com aquela situação, porque ele era o líder. Ele precisava trazer uma posição. E durante 40 dias ele se omitia, revelando, inclusive, como ele já era um mau líder, porque durante 40 dias você se omitir, ele deveria, no mínimo, ter dito eu vou, né? No mínimo, porque eles estavam sendo humilhados publicamente naquela situação. E foi isso que aconteceu durante 40 dias, irmãos. 40 dias, manhã e tarde, até que finalmente algo novo surge em cena, ou melhor, alguém novo surge em cena, que é Davi. Davi estava longe das batalhas, cuidando das ovelhas de seu pai. Seus irmãos mais velhos, porém, estavam em batalha. E nesse sentido, um dia Jessé, que é o seu pai, manda Davi ao campo não para batalhar, mas para servir alimento aos seus irmãos, que precisavam de recursos, e também para ter notícias dos seus irmãos. Obviamente, eram das angústias, né, do coração daquele homem, queria saber como os seus filhos estavam. E ao chegar, Davi, além de servir, dar os alimentos lá e fazer o que ele tinha de fazer, ele escuta uma história. Ele escuta o que estava acontecendo em campo ali. Ele escuta que durante 40 dias e 40 noites, aqueles homens que estavam em guerra estavam sendo atormentados por uma humilhação e por um problema que eles não sabiam como resolver. Se eles entrassem em guerra sozinhos, ou melhor, com todo o exército, eles sabiam que iam perder. Muito provavelmente eles perderiam. Se eles só mandassem um homem, eles perderiam também e seria uma morte ali
trágica diante de um gigante que, com certeza, aos olhos humanos, venceria qualquer outro homem que se levantasse contra ele. Porém, a reação de Davi foi diferente, irmãos, de todos os outros homens. Ao ouvir pela primeira vez aquela história, nós lemos em 1 Samuel 17 que uma das perguntas que Davi fez foi: quem é esse filisteu incircunciso para desafiar o exército do Deus vivo? Eu não vou ter tempo de ler todo o texto, porque é longo. Mas essa é a primeira pergunta que Davi faz. Quem é esse filisteu incircunciso para desafiar o exército do Deus vivo? E ele fica indignado pela falta de coragem, pela falta de fé dos seus compatriotas, daqueles que estavam em campo, e ele diz assim: eu vou, pode deixar comigo que eu vou resolver esse negócio. E essa história chega a Saul. Saul olha para ele e diz assim: Davi, não vai dar certo isso, você não tem experiência, você vai lutar contra o gigante. Mas Davi olha para ele e, dentre outras coisas, diz assim: Saul, rei, o Senhor me livrou das garras do leão e do urso, e ele vai me livrar das mãos desse filisteu. E aí Saul permite que ele fosse. Na verdade, Saul só queria alguém que fosse corajoso o suficiente para ir. Talvez ele falou só para tentar mostrar que ele fez algum papel ali, porque o que ele queria era algum corajoso para que ocupasse o lugar dele, de alguém que não tinha coragem de fazer o que ele tinha de fazer. E aí Saul permite que ele foi e oferece a armadura. Vocês sabem essa história. Davi tentou vestir, mas não deu certo. E ele disse: é melhor ir sem. Eu não sei, isso é mais pesado do que eu. Podia servir para o senhor, rei, mas para mim isso não serve e é melhor ir sem nada. E aí, com apenas um cajado, uma funda, 5 pedras, e essas 5 pedras não têm nenhum significado, irmãos. Se você já ouviu uma mensagem, as 5 pedras, isso não é pregação expositiva, isso aí é outra coisa, não tem. Eram 5 pedras porque eram 5 pedras, certo? Esse tipo de interpretação bíblica não é muito saudável, não. Você tenta achar chifre ali, né? Enfim, não tem significado. Eram 5 pedras. Era só para dizer que ele só tinha 5 chances. Aí sim, ele foi com 5, se ele errasse as 5, acabou-se. Esse era o significado aqui desse texto. É que ele foi completamente vulnerável. Foi com um cajado, foi com a funda e foi com apenas 5 chances de ter êxito com aquele gigante. Mas ele foi cheio de fé, irmãos. E ele disse, no verso 45, olhou para Golias, que havia zombado dele, perguntando se ele achava que ele era um cachorro para ir com um cajado. Golias olha: você acha que eu sou um cachorro para vir contra mim com esse pedaço de pau? E aí Davi olha para ele e diz assim: você vem contra mim com espada, com lança e com escudo. Eu, porém, vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem você afrontou. E quando Golias avança, Davi corre ao seu encontro, gira a funda e lança uma pedra. Gostei da sonoplastia. E lança uma pedra na cabeça que vai aqui, ó. Mas se fosse para as crianças, a gente tem que estar fazendo isso. É bom que entretém, né? Porque para as crianças, eu fiquei sabendo que deram aula para as crianças e aí se joga no chão, né? Quando faz o gigante Golias, se joga no chão. Tem que ser assim mesmo, com a sonoplastia, Mas, irmãos, essa cena é tão vívida que literalmente a gente fica se colocando no lugar dela, né? A gente fica imaginando. A gente faz as imagens no nosso cérebro, imaginando aquela cena. E realmente esse é um dos impactos da história bíblica. Ela quer que a gente entre nesse enredo, imagine as cenas, imagine os sonhos, e a gente possa, de algum modo, se deslumbrar com o impacto, com a grandeza, com a surpresa que essa história gera. Porque, literalmente, ninguém imaginava que aquilo poderia acontecer. E é aquilo que ninguém imaginava que acontece. Na primeira tentativa, aquela pedra crava a testa de Golias. E aquele gigante cai ao chão. Cadê a sonoplastia? Como é que é agora? Pá! Davi corre, irmãos. E ele pega a espada, veja, nem a espada ele tinha para matar. Ele pegou a espada de Golias para cortar a cabeça. Ou seja, o enredo dessa história, ela mostra dependência. Ela mostra que realmente havia um homem ali que
para alguns era louco, mas para outros e para nós hoje era um homem que confiava em Deus, um homem que dependia ao ponto de que outros com certeza o achavam maluco, o achavam irresponsável. E essa história ela tem muitas lições, irmãos. Eu não vou ter tempo de ler aqui todo o resto do texto, porque a gente vai voltar para o Salmo. Mas dentre as várias lições que essa história pode nos trazer, existe uma central, que é o fato de que a coragem de Davi, e é isso que a gente começa a trazer para o nosso coração, ela não foi fruto de uma autoconfiança, mas ela foi fruto da dependência completa do Senhor. E é exatamente esse espírito que nós vemos no Salmo 144. Nós vamos ler aqui, versículo a versículo. Não vai dar para expor assim, com tantos detalhes, porque são 15 versículos. Mas em casa você pode ler até com mais calma e ler e reler cada versículo. Mas se você lê esse salmo, você vê que o espírito por trás de quem o escreveu, que foi o rei Davi, foi de um coração dependente. E foi exatamente isso que nós encontramos na experiência de Davi diante de Golias. A grande história de Davi, a grande lição da história de Davi e Golias, dentre várias, assim como do Salmo 144, é que nada a gente conquista verdadeiramente pela nossa força, irmãos. Que ela é pequena, ela é frágil, ela é incapaz, ela é errante. Mas somente pela confiança e pela dependência em um Deus que, por outro lado, é grande. E que assim nos fortalece, nos capacita para todas as lutas que a gente trava. A batalha, ela pode até ser vivida por nós, assim como Davi enfrentou a batalha, era ele ali. Mas no final, ela pertence ao Senhor. É Ele quem opera em nós tanto o querer quanto o realizar. Assim como foi Deus que fez Davi ir àquela guerra e fez Davi fazer o improvável com uma funda, com apenas 5 pedras, e na primeira pedra ele conseguir não apenas cravar uma pedra num corpo que estava quase todo protegido por armaduras e fazer ela cravar de um modo que o fizesse cair desacordado e permitir que ele tivesse condições de pegar aquela espada e tirar e cortar a cabeça daquele homem, sacramentando aquela vitória, irmãos. É assim que Deus opera nas nossas lutas. E é por meio dessa força que somente Ele tem e que somente Ele pode realizar em nós, é que as coisas que nós enfrentamos, as lutas que nós travamos, e principalmente a maior luta que todo mundo tem, que é o seu afastamento e sua alienação de Deus, pode ser vencido. O nosso maior trunfo não é a nossa força, não são as nossas ideias, não são as nossas iniciativas, mas é a nossa confiança inabalável e incondicional na força do Senhor. E isso é a primeira lição que nós encontramos do verso 1 ao verso 4 do Salmo. Ele começa sendo muito claro, ele começa dizendo: bendito seja o Senhor, rocha minha que treina as minhas mãos para a batalha e os dedos para a guerra. Ou seja, eu vou para a batalha, eu tenho que estar lá, mas quem está treinando, quem está habilitando as minhas mãos, os meus dedos, é Ele. Irmãos, em 1 Samuel, do 34 ao 37, Davi relata, quando está tentando convencer Saul a enviá-lo, diz assim, como a gente leu: olha, Deus me capacitou a vencer um leão e um urso. Ou seja, Davi reconhece em todos os momentos que a habilidade para lutar dele vinha do Senhor. Ou seja, ele reconhecia que Deus não era apenas aquele que soprou a vida sobre ele. Essa é uma visão deísta de mundo, D com D de dado, não com T de tatu. A visão deísta, ela vê o mundo como um Deus que criou o mundo, como um relojoeiro, que criou o relojoeiro deu corda e a partir de agora o relógio ele cumpre a sua missão. Tem muita gente que é deísta na sua visão de mundo. Acha que Deus ele fez assim, criou, soprou a vida e disse: vai lá, agora tu te vira. E essa é uma visão, irmãos,
que muitas vezes pode ser marcada por um tipo de senso de responsabilidade, determinação, mas ela não é uma visão cristã. A visão cristã é uma visão onde nós olhamos para nós mesmos e nós dizemos: nós estamos nas mãos de Deus. Nós estamos rendidos completamente à sua boa vontade e à sua força. Se não for Ele em minha vida, se não for Ele sustentando cada passo, se não for Ele dando estratégia em cada decisão, eu estaria fadado ao fracasso. E é isso que Davi carrega, irmãos, e é isso que nós precisamos trazer para o nosso coração. Entender que Deus não é apenas a fonte da vida, que sopra e a gente agora se vira, mas Ele é a fonte de tudo que somos, tudo que temos, tudo que fazemos, porque nele nós vivemos, nos movemos e existimos. O Senhor não é apenas o autor da nossa existência, Ele é o mantenedor da nossa existência. O Senhor não é apenas um personagem, um coadjuvante na nossa história, Ele é o principal, irmãos. Se você tirar Deus da sua história acabou. Sua história fracassou, sua história não tem mais rota, não tem mais rumo. E é por isso que no verso 2 ele é tão explícito, ele diz assim: Ele é a minha misericórdia, Ele é a minha fortaleza, Ele é o meu alto refúgio, Ele é o meu libertador, Ele é o meu escudo, Ele é aquele em quem eu confio e quem me submete o meu povo. Talvez ele acabou porque não daria para escrever mais, senão o salmo ficaria muito grande, mas o que é que ele está querendo dizer? Ele é meu tudo. Se não fosse o Senhor, onde eu estaria? Não apenas na luta contra Golias, não apenas na luta contra o leão, mas onde é que eu estaria? Nas cenas dos próximos capítulos, onde agora ele é designado para governar um reino, onde agora ele enfrenta lutas e pecados que aos olhos do homem ele seria digno da morte imediata, mas até aí a graça de Deus se manifesta e se revela como esse refúgio, como esse libertador, como essa fonte de misericórdia. A gente vai falar sobre isso nas próximas semanas. Mas literalmente, irmãos, o que Davi nos ensina e que serve para moldar o nosso coração é a gente perceber que nós precisamos enxergar o Senhor como literalmente nosso tudo. Sem Ele, nada podemos fazer, já disse o Senhor Jesus. Se não fosse pela graça de Deus, nenhum de nós estaria respirando hoje aqui. Se não fosse pela graça de Deus, você não teria o emprego que você tem. Se você é um empreendedor, o seu negócio não estaria mais vivo, já teria falido diante de tantos desafios que nós enfrentamos nesse país. Se não fosse pela graça de Deus, maridos e mulheres, seus casamentos não estariam mais aí como estão. Se não fosse pela graça de Deus, pais, a criação dos seus filhos já teria entrado num colapso. Você já teria perdido todas as rédeas, porque é somente a graça de Deus que tem nos sustentado. Se não fosse pela graça de Deus, principalmente, ninguém aqui teria saído dos seus caminhos de morte. Estaria ainda na lama do pecado, cego, nu espiritualmente, perdido, largado, sem perspectiva, sem esperança, sem a certeza da vida eterna, sem alegria. E tudo isso, irmãos, aponta não apenas para a grandeza desse Deus, mas para a nossa, mais uma vez, fraqueza, nossa dependência. E é isso que Davi fala nos versos 3 e 4. É interessante como a Bíblia tem tantas passagens que mostram a real natureza do ser humano, a nossa fragilidade. E ele diz: Senhor, que é o homem, para que dele tomes conhecimento, e o filho do homem, para que o estimes. O ser humano é como um sopro. Os seus dias são como a sombra que passa. Então, irmãos, nossa fraqueza, ela glorifica a Deus, porque ela realça a grandeza de Deus. A vitória sobre Golias e esse relato bíblico não tem como propósito enaltecer Davi, mas tem como propósito mostrar o poder de Deus, mostrar a glória de Deus,
mostrar a grandeza de Deus. E é curioso que Davi faz questão de mostrar isso. Depois lê esse relato de 1 Samuel 17 e veja quantas vezes Davi associa o seu combate ao nome de Deus. Todas as vezes que ele fala, eu vou, o Senhor vai me dar vitória, quem é esse filisteu incircunciso para afrontar o nome do Deus vivo? Então, ele não está falando aqui da sua capacidade, ele não está focando na busca pelas suas conquistas, ele está sempre entendendo que essa obra tinha como propósito dar glória a Deus. Irmãos, as nossas vitórias, elas não podem servir para a vanglória. O que é vanglória? Esse termo, no latim, vanus, que é daí que vem van, significa vazio. E glória é glória. Então é como se fosse uma ideia assim, a vanglória é uma glória vazia. É uma glória sem valor. Ou ainda uma glória sem fundamento. Então a vanglória é quando nós acabamos atribuindo glória a quem não merece a glória. Ou seja, se a sua promoção no trabalho, se o seu faturamento da empresa, se a educação dos seus filhos, se a sua beleza, se o seu serviço ao reino serve para apenas te engrandecer, isso é vanglória. Isso são glórias vazias. Por quê? Porque está sendo dado glória a quem não é o verdadeiro responsável, em última instância, por essa glória. Porque, em última instância, a glória, ela é somente dada a Deus. É somente Deus quem nos sustenta e nos habilita com tudo aquilo que nós temos e somos, ainda que isso não seja um impeditivo para o nosso esforço, entenda. Nada do que eu estou falando aqui é dizendo não se esforce, não. Graça, certa vez eu ouvi, não lembro de quem, mas eu ouvi que não é o oposto de esforço, é o oposto de mérito. Graça não é o oposto de esforço, é o oposto de mérito. Muitas vezes as graças de Deus vão ser manifestas em nossas vidas com muito esforço que a gente vai precisar fazer em todas as áreas. Mas quando a gente consegue a vitória, a gente não olha para a gente e diz, olha, que mérito eu tenho nisso. A gente olha para Deus e diz, Senhor, a honra, o mérito e a glória são tuas, Senhor. Então, meus irmãos, nós somos sombra, somos frágeis e por isso nossas vitórias precisam lembrar a nós mesmos e aos outros que isso só foi possível pelo poder de Deus. O nosso coração, ele está correndo mais perigo quando ele está sendo aplaudido. Vou fazer a sonoplastia aqui, né? Quando ele está sendo aplaudido pelas vitórias do que quando ele está sendo vaiado ou rejeitado. Porque muitas vezes nas vitórias da vida, como Davi teve com Golias, ele estava sendo tentado a acreditar que havia algum mérito nele. E tinha tido o esforço dele. Ele se esforçou bastante. Mas o mérito continuava sendo de Deus. A vitória continuava sendo de Deus. E a verdade é que o nosso coração ele pode estar se corrompendo quando ele se alegra com vitórias, mas despreza o favor de Deus naquele ato. Eu posso estar feliz, eu posso estar grato, eu posso estar contente, mas se eu não estiver com a consciência de que aquilo só foi possível pelo favor de Deus, meu coração pode estar se apodrecendo. Por outro lado, um coração piedoso, ele é dependente do favor de Deus, ele tributa a glória a Deus. E foi esse coração que fez Davi a luta com Golias. Tanto é que em o seu discurso, vamos ler de novo o verso 45. Olha o que Davi fala para Golias, no verso 45 ao 47. Você vem contra mim com espada, com lança e com escudo. Eu, porém, vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, a quem você afrontou. Ele sempre atribui isso a Deus.
Ele sempre diz, ó, verso 46, hoje mesmo o Senhor entregará você nas minhas mãos, eu matarei, cortarei a sua cabeça, e hoje mesmo darei os cadáveres do arraial dos filisteus, as aves dos céus e as feras da terra. Hoje toda a terra saberá que Davi é grande. Não. Hoje toda a terra saberá que há Deus em Israel. Toda esta multidão saberá que o Senhor salva, não com espada nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e ele entregará todos vocês nas nossas mãos. E aqui, irmãos, nós vemos um outro ponto importante, essa clareza, essa percepção de que o Senhor intervém, irmãos, nas histórias. Deus intervém nas situações. Deus intervém e age nas nossas batalhas. É isso que, inclusive, nós vemos no Salmo 144. Volta lá a partir do verso 5. Abaixa, Senhor, os teus céus e desce. Toca os montes para que fumeguem, manda relâmpagos e dispersa os meus inimigos, arremessa as tuas flechas para fazê-los fugir. Estende a mão lá do alto, livra-me e salva-me das muitas águas e do poder de estranhos, cuja boca profere mentiras e cuja mão direita é a mão direita da falsidade. A ti, ó Deus, entoarei um cântico novo, na lira de 10 cordas te cantarei louvores. É ele quem dá aos reis a vitória. Mais uma vez, esse espírito de reconhecer que no final é o Senhor quem está conduzindo. É ele quem dá aos reis a vitória. Quem livra o seu servo Davi da espada maligna. Quem sabe não seria exatamente essa espada que ele se lembrou. Da espada que poderia ter sido a espada que foi usada para matá-lo, mas foi a espada que Deus, pela sua graça, usou para que ele matasse Golias. Livra-me e salva-me do poder de estranhos, cuja boca profere mentiras e cuja mão direita é a mão direita da falsidade. Irmãos, se é verdade que Deus é a nossa força, é verdade que Ele intervém nas nossas batalhas. E isso que eu queria que você pudesse lembrar nessa manhã. Deus intervém nas batalhas, inclusive aquelas impossíveis, como essa de Davi e Golias. Em nossas batalhas diárias, sejam elas emocionais, espirituais, relacionais, financeiras, lutas, doenças, nós temos, irmãos, não apenas a autorização, mas o dever espiritual de clamar a Deus. Quem não clama a Deus nas suas lutas, não entendeu quem Deus é. Porque se você não clamar a Deus, você vai clamar o quem? E um coração piedoso precisa aprender a pedir a Deus, não em espírito de exigência, mas em espírito de dependência, irmãos. E Davi sabia fazer isso, ele clamava e dependia do Senhor porque ele confiava que só Deus e ele mesmo somente era capaz e poderoso para sustentá-lo. Pode parecer estranho, irmãos, mas você já conheceu alguém que de repente até as pessoas elogiam porque é forte, porque nunca pede ajuda para nada? Olha como a pessoa é forte, olha como ela é capaz, olha como ela é bem resolvida. Aí pode existir um coração orgulhoso, irmãos. E isso também pode acontecer e se refletir não apenas nas relações humanas, mas pode ser apenas um reflexo também de uma relação com Deus. Porque corações piedosos são corações que aprenderam a pedir a Deus, não exigindo, que isso aí é outro problema, mas aprenderam a pedir em dependência, em temor, em contrição. E assim como Deus livrou Davi do gigante, o Senhor livra a cada um de nós dos gigantes que a gente enfrenta. O que são os gigantes que a gente enfrenta? São aquelas situações, literalmente, que são impossíveis aos olhos humanos. Não tem situações que a gente enfrenta, que a gente olha e diz: ninguém pode resolver esse meu problema. Não tem mais resposta humana, não tem mais solução racional, não tem mais saída para eu lidar com esse problema.
Esse é um exemplo de um gigante humano, que muito provavelmente a maioria dos que estão aqui enfrenta algum dele, enfrenta algum Golias na sua experiência existencial. Isso é importante, não é você apenas que tem Golias. A pessoa que está ao seu lado provavelmente tem um Golias na sua vida. Pode ser que não seja na área que você tem, mas ela tem algum. E sabe, irmãos, esse momento em que a gente olha e que a gente diz não tem solução, foi exatamente isso que Davi enfrentou com Golias. E exatamente isso. Se você parasse para se colocar na posição de Davi, olhando para cima, vendo um homem gigante, um homem com a espada gigante, com a armadura que estava protegendo praticamente 99% do seu corpo. E ele olha para aquela cena e ele diz: Senhor, e agora? Mas aos olhos humanos, aquilo que era impossível, irmãos, Deus o fez. Deus fez Davi vencer o gigante. E como eu disse, eu não sei qual é o seu gigante hoje ou qual pode ser daqui a um tempo, porque os gigantes mudam. Golias são derrubados e outros surgem. Mas apesar de não saber quem é o gigante, eu sei quem é o nosso Deus. E ele não muda. Ele é o mesmo. Ele é exatamente o mesmo que fez Davi vencer Golias. Você está entendendo o que eu quero dizer? É o mesmo, irmãos. O mesmo Deus que tem o mesmo poder. Portanto, não importa literalmente qual seja. Pode ser uma doença, pode ser uma crise financeira, pode ser uma luta emocional, pode ser uma traição, pode ser a dor da perda, um luto, pode ser uma crise conjugal. Seja qual for o gigante, se assim Deus o quiser, ele pode derrubá-lo. Então se volte para ele. O que compete a nós nesse sentido é confiar em Deus, obedecê-lo. E aí muitas vezes é que entra o nosso esforço, porque muitas vezes a gente não está obedecendo a Deus. E a gente está pedindo para Deus derrubar o gigante, mas a gente não está pegando a funda, não está jogando a pedra. E aí é uma avaliação que você tem que fazer no seu coração. Você está vivendo em crises e crises e não percebe muitas vezes, não em todos os casos, mas em alguns casos, que não tem havido obediência a Deus. E no caso de Davi, confiar e obedecer era aquilo. Era ir ao ataque de Golias com uma funda, 5 pedras, só tinha 5 chances. E o que é que Deus pede a você hoje? Eu acho que essa é a pergunta que você tem que se fazer caminhando para o fim. O que é que significa confiar e obedecer no seu caso? O Espírito Santo te oriente, que você não esqueça. Nunca esqueça, meu irmão, que a batalha, em última instância, ela não é sua. Você vai fazer parte dela. Mas, em última instância, não esqueça que a batalha pertence ao Senhor. Porque quando a gente entende isso, a gente já venceu. A vitória do cristão, ela não acontece quando a gente vê a resposta de Deus. E essa é a beleza do Evangelho. A vitória do cristão acontece quando nós cremos. Sabe por quê? Porque quando nós cremos em Cristo, no Cristo que viveu, que morreu, que ressuscitou ao terceiro dia e que agora foi assunto aos céus e que agora está à destra de Deus Pai Todo-Poderoso, nós já vencemos porque Ele venceu. E se Ele venceu e nós cremos nele, nós já vencemos também. Quando nós cremos nele, a palavra de Deus diz que nós nos tornamos vitoriosos com ele. Leia comigo 1 João, capítulo 5, versos 4 e 5. Leia esse texto, perceba. A palavra de Deus diz assim: porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E de algum modo, irmãos, o mundo é esse Golias, porque tudo aquilo que a gente luta é contra esse sistema, né, que é marcado por uma influência maligna e, ao mesmo tempo, é alimentado pela nossa carne, essa tríade do mal. A carne, Satanás e o mundo, de algum modo,
Todas as nossas lutas estão influenciadas por esse sistema que é montado para nos afastar de Deus, para nos afastar de Cristo. E aí João fala na sua carta, porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo. Qual é a vitória? A nossa fé. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Irmãos, a vitória de Cristo nos dá vitória, independentemente do que aconteça na nossa vida. Essa é a beleza do Evangelho, irmãos. Essa é a mensagem do Evangelho. É a certeza de que nós encontramos alegria plena, satisfação plena, respostas plenas, porque Cristo venceu, derrotando o mundo, a carne, Satanás, o mal e destruindo o maior dos nossos inimigos, que é a morte. E agora nós já temos a alegria plena, porque nós sabemos de onde vimos, para onde estamos indo e qual é o nosso destino eterno, que é na presença de Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, gozando de alegria plena e perpétua para a glória de Deus. E é por isso que o salmista termina usando e traçando um cenário que nos alegra só de lermos, irmãos. Ele termina dizendo no verso 12 ao 15: e eu queria que você lesse esse trecho muito mais do que apenas considerando situações temporais e terrenas, mas que você lesse esse trecho olhando para a promessa de uma vida eterna, plena, perfeita, consumada, realizada e garantida por nós em Cristo. Quando ele diz que os nossos filhos sejam, na sua mocidade, como plantas viçosas, e que as nossas filhas sejam como colunas esculpidas para um palácio. Ele fala de uma juventude forte, de uma juventude firme, de jovens, homens e mulheres que refletem não apenas um vigor físico, mas um vigor espiritual. E qual é o pai, a mãe, o avô e a avó que não deseja isso para os seus filhos, para os seus netos? Que os nossos celeiros transbordem, cheios de todo tipo de provisões. Que os nossos rebanhos produzam a milhares e a dezenas de milhares em nossos campos. Que o nosso gado seja fértil e que as vacas não percam as suas crias. Que não haja gritos de lamentos em nossas praças. Ou seja, ele clama para uma sociedade justa, sem violência, pacífica, que é parte dos nossos anseios, que nós tanto desejamos para essa sociedade, para a nossa cidade, mas que de algum modo nós sabemos, irmãos, que plenamente não será em nossos dias, ainda que, graças a Deus, ele nos dê muitas vitórias, mas sabemos que será plenamente consumado na iminente volta do Senhor Jesus. Por isso ele termina dizendo: bem-aventurado o povo a quem assim sucede. Sim, feliz é o povo cujo Deus é o Senhor. Meus irmãos, o que fez com que Davi um dia pudesse dizer isso, feliz é o povo cujo Deus é o Senhor, foi o fato de Davi alimentar um coração que se alegrava na dependência de Deus. Davi não exigia de Deus, mas Davi também não se escondia de Deus. Davi dizia: Senhor, estou aqui, Pai, meu coração está rendido na tua presença. Eu peço a ti, Senhor, livra o nosso povo desse gigante. Livra-nos dessa vergonha, Senhor. Livra-nos desses problemas. E agora me faz feliz, não apenas naquilo que o Senhor vai fazer, mas me faz feliz no Senhor. Porque é assim que ele conclui: feliz é o povo cujo Deus é o Senhor. Quando Davi vence aquela guerra, irmãos, aquela batalha, se você parar para pensar, aquilo trouxe uma bênção comunitária, aquilo gerou confiança para o exército de Israel e aquilo gerou paz para o povo de Israel, que não apenas durante 40 dias, mas durante meses estava sofrendo com a opressão dos filisteus. Isso nos lembra, irmãos, que quando nós temos vitórias
em nossas causas, em nossos desafios, em nossos dilemas, quando nós derrubamos, ou melhor dizendo, quando o Senhor derruba os nossos gigantes, isso acaba tendo um impacto comunitário. E é por isso que nunca é apenas sobre a gente, não é apenas sobre eu, apenas sobre você. É sobre uma obra que Deus tem realizado nesse mundo. E isso nos lembra o quanto nós precisamos olhar para o lado, irmãos. Porque Davi não olha e diz, feliz sou eu que tenho Deus como Senhor. Ele diz, feliz é o povo cujo Deus é o Senhor. E ele olha para esse aspecto comunitário, ele vê o quanto o impacto da sua ação abençoou o povo de Israel. E assim nós precisamos olhar, irmãos, não apenas para as nossas vidas, mas para as nossas famílias, para a nossa comunidade de fé, para a igreja de Jesus e para onde ele nos coloca. Nós precisamos olhar nesse aspecto comunitário e realmente acreditar que nós podemos encontrar essa alegria, essa felicidade. Charles Spurgeon, quando comentou esse texto, comentou esse salmo, ele fez um comentário muito interessante sobre essa tal felicidade, que é a felicidade que nós sabemos que somente vem do Senhor. Mas às vezes a gente romantiza demais, tentando entender como essa felicidade acontece na nossa vida. E ele disse assim, às vezes o povo de Deus é infeliz quando deveria ser feliz. Deus observa isso. Portanto, lhe diz, quando possuem os elementos da felicidade, eles dão a descrição da paz e prosperidade dos homens verdadeiramente felizes. Assim, lembrando-se das excelentes misericórdias que os cercam, presta atenção, ele está dizendo qual é a receita para a gente encontrar felicidade em Deus. Lembrando-se das excelentes misericórdias que os cercam, lembrando-se o que Deus nos deu graciosamente e o quanto ele não nos deu que ele poderia ter nos dado. Quanta coisa ele nos livrou, quanta coisa ele nos poupou. E depois ele diz, e não dando tanta importância às pequenas provações do dia. Ou seja, sendo mais maduro para entender que vão ter provações sim, e não achando que por causa disso agora Deus não me ama, ou agora tá tudo ruim, tá tudo mal. Não, não. Não dando tanta importância às pequenas provações do dia. Eles podem transformar sua mente segundo Deus e se sentir tão felizes quanto ele declara que são. Então, meus irmãos, nós somos felizes em Cristo. A gente precisa dizer isso para a nossa mente. A gente precisa acreditar nisso. Era isso que Davi acreditava. Davi tinha um gigante na frente dele. O pessoal dizia, como é que tu vai enfrentar um gigante? É a mesma coisa. As pessoas olham para as nossas vidas, as nossas lutas, os desafios que muitos enfrentam, alguns aqui em grau menor, outros em grau menor, em grau maior, outros em grau menor, e outros olham e dizem assim, como assim tu diz que é feliz desse jeito? E a gente olha para nós mesmos e diz, eu vou me lembrar das misericórdias que me cercam, eu não vou dar tanta importância às pequenas provações, e realmente eu quero crer, porque assim o é, e assim a palavra me diz que em Cristo eu sou feliz. Eu sou feliz. Portanto, meu irmão, eu quero concluir dizendo que o Deus que treinou Davi para enfrentar e vencer o gigante, como eu já disse, é o mesmo. É o mesmo que nos capacita a enfrentar e vencer os gigantes hoje. Quero lembrar também que cada vitória que a gente experimenta hoje, se de repente você chegou hoje com um coração alegre aqui, não se deixe enganar pelo seu coração, mas diga para o seu coração, glória a Deus por essa vitória. Glória a Deus por essa graça que me alcançou. Por outro lado, se você chegou com o seu coração pesado, lembre-se que o seu grande chamado hoje, mais do que fazer, talvez tenham coisas que Deus quer que você faça. Pegue essa funda, junte as 5 pedrinhas, mas mais do que isso, e antes do que isso, é realmente alimentar essa certeza de que em Cristo você já é mais do que vencedor. Que em Cristo você já tem todas as coisas, porque Ele conquistou tudo por você na cruz do Calvário. Meus irmãos, que nós possamos realmente entender
como disse o apóstolo Paulo em Romanos 8, versículo 37, que em todas as coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Que o Senhor seja a sua força, que o Senhor seja a sua vitória, que o Senhor seja a sua alegria, desde agora e para todo sempre. Amém. Vamos orar? Quero convidar você a fechar os seus olhos nesse momento e que você possa fazer uma oração individual antes de a gente encerrar o nosso culto. Ore ao Senhor, responda a Ele segundo aquilo que Ele falou à sua alma nessa manhã. Senhor Deus, nós te louvamos porque essas histórias, Senhor, que de fato aconteceram tanto tempo atrás, elas continuam tocando a nossa alma e nos levando de volta para o lugar que a gente nunca deveria ter saído, que é a Tua presença, que é o desejo de Te conhecer mais, de depender mais de Ti e de vivermos realmente, Pai, com a consciência de que a nossa alegria ela está no Senhor. Eu te peço que, dentre tantos ensinamentos, que não apenas essa história, mas esse salmo nos trouxe, que o Senhor possa afirmar em nossos corações aquilo que o Senhor quer que nós possamos aprender e viver nessa manhã. Que o Senhor possa realmente nos fazer perceber a importância de confiarmos no Senhor, Pai. Não há gigante capaz o suficiente, ou grande o suficiente, ou temeroso, amedrontador o suficiente que seja capaz de nos tirar da confiança que nós temos em Ti. Que o Senhor possa trazer aos corações ansiosos, temerosos, a certeza de que de fato nós temos um Deus que nos acompanha na batalha, um Deus a quem pertence a batalha. Nós enfrentamos lutas, mas antes elas pertencem a Ti. Que o Senhor possa trazer essa troca de fardo, Pai, aos corações. Aqueles que chegaram com o coração pesado, endurecido, afetado, que eles possam trocar esse fardo com o Senhor. E lembrar que o Senhor é quem conduz as nossas vidas, o Senhor é quem fortalece as nossas mãos e treina para a batalha. E que o Senhor possa, sobretudo, Pai, em tudo isso, nos apontar para Cristo. Nos fazer perceber que, meio a tantas lutas que nós enfrentamos, algumas que nós reputamos que tivemos vitórias, outras que parece que a gente teve derrota, mas que a gente possa ter os olhos espirituais para perceber que, na verdade, se nós estamos em Cristo, todas as lutas, elas encerram com vitória, porque o Senhor já nos deu tudo o que nós precisamos. O Senhor já nos deu a salvação, a vida eterna, a alegria e a convicção de que estaremos para sempre ao Teu lado. É por isso que nós te agradecemos e oramos no nome de Jesus. Amém. Vamos ficar aí.